Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, um podcast cultural que fala sobre a história dos artistas, todo o seu enredo e tudo mais que a gente gosta de ouvir e conhecer, ok? E hoje nós temos aqui a presença da Zélia Porta-Bandeira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Zélia. Muita alegria de tê-la aqui. Bom dia, eu agradeço o convite por estar aqui contando um pouquinho da minha história. Que bom, né? Agradecida. É uma história rica, que a gente sabe que é uma história que vem também da dança, né? Vem a história do carnaval, porta-bandeira e assim vai, tanta coisa bonita. Zélia, então para a gente começar sempre aquele início que a gente fala, né? Quando você começou, você já começou dançando, porque a dança que foi o seu forte, que você começou, ou era na música, como foi seu início? Que você estava lá com o pessoal de casa, como foi que você começou? Bom dia a todos, né? Meu nome é Zélia Aparecida Oliveira André, resido aqui em São Bernardo desde quando nasci. Eu sempre morei lá no DR. Ah, tá. No DR. E no DR tinha, né, escola de samba, e a primeira vez que eu saí foi com 9 anos, numa ala, aí passou, se perdeu, né? Não continuei. Mas quando foi em 95, eu fui convidada, vamos sair no bloco Gaviões do Morro. Tá. Bloco Gaviões do Morro. E eu saí lá no bloco, e foi muito bacana. Aí a matriarca lá da comunidade, ela olhou o jeito que eu estava desfilando, ela falou, vai dar uma boa porta-estandarte. Aí no outro ano eu já saí como porta-estandarte. Mas aí você tinha quantos anos? Eu acho que eu devia ter uns 26, 28 tá. anos. Quer dizer que você prosseguiu dos 9 para frente e você foi indo? Não, Parou tudo. Parou. Tá. E assim, em clubes, né, de dança, de associação que tinha, né, no carnaval, no esporte, no antigo esporte, né? Esporte clube. Mas assim, em agremiação, foi em 95 que eu fui, e aí já me chamaram para ser porta-estandarte, porque a moça que era já não podia mais, né, estar como porta-estandarte por problemas, né, particulares. Eu falei, gente, eu não sei nem como que faz, né? Aí começou aquele trabalho comigo lá no quintal. Tá. No quintal da Cacilda. Mas aí o mestre André subiu no morro e disse, olha, no Peruche vai ministrar curso, né, de mestre-sala, porta-bandeira, porta-estandarte. E lá no DR tinha 2 agremiações, que eram o Gaviões, que era o bloco, e a escola de samba, a Imperatriz, paineirense. Então leva o casal e a porta-estandarte. Foi nos dias 21 e 22 de janeiro de 1996. Nós fomos para o Peruche, foi maravilhoso, maravilhoso. A gente ficou 2 dias lá participando e fui para a avenida. E foi para a avenida. Com a cara e a coragem e com o que eu bebi da fonte lá na Peruche. E graças a Deus deu tudo certo. O bloco Gaviões levou 10 em todos os quesitos, né? E foi assim que eu comecei na dança, né, de porta-bandeira. Aí no ano seguinte eu já fui fazer parte da MESP-BESP, Associação de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Estandarte do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Essa associação ela foi fundada em 10 de junho de 95. Então, agora, dia 10, ela faz 28 anos. Nossa. É uma associação voltada à valorização e à tradição da dança do casal de mestre-sala, porta-bandeira e estandarte. Eu entrei lá
como aluna e a associação, cada um tempo ela ministra o curso numa escola de samba de São Paulo. São Paulo. Então aí você se encontrou mesmo. Me encontrei. Aí você... fiquei lá olha, na associação eu entrei como aluna, aí passou um tempo, eu fui tesoureira e instrutora. Na época, o Gabriel Martins, né, que recebeu o título de mestre-sala do século. Ele e a esposa dele, Vivi Martins. E depois eu passei a ser vice-presidente dele, e em 2010, até 2016, eu fui presidente dessa entidade. Uhum. E hoje, bom, esse já é um trabalho que você veio fazendo, né? Foi se relacionando, tudo. Mas vamos voltar um pouquinho. Como que você já trabalhava na prefeitura antes, né? Eu trabalhei na prefeitura. Durante 20 anos eu fui monitora de creche. Aí em 2001 eu fui trabalhar no Departamento de Cultura. Tá. Ali na Rua Bauru. E ali você já conhecia o mestre André anterior também? Já. A minha história com o mestre André, isso vem de adolescência. Bem poucas pessoas sabem, né? Mas foi o namoro de um dia, aí cada um foi para um lado, cada um constituiu família, e depois a gente se reencontrou, depois de muito adulto, já quase velhinhos, né? E aonde a gente fomos ficar junto mesmo, entendeu? Aí nos casamos, né? Mas assim, em 2001 que eu fui para a cultura, eu sempre envolvida, né, com oficinas culturais, apresentações das bandas que tinha, né, na eu lembro cidade, bem desse tempo aí que você participava. Oficinas culturais, acompanhando, né, os eventos da cidade, teatros, e ao mesmo tempo exercendo como porta-bandeira, né? Fazia as duas coisas já. Sim, aprendi muito com esse meu trabalho no Departamento de Cultura. Conheci pessoas, artistas muito legal, coisas que a gente não tinha condições, né, quando criança, de participar, de ir num teatro, de ver uma orquestra. E isso eu tive essa oportunidade no meu trabalho dentro do Departamento de Cultura. De Cultura, né? Como você vê hoje, depois a gente vai voltando nas histórias todas assim, mas hoje como você vê em São Bernardo, por exemplo, sobre as escolas de samba, você tem acompanhado, como que você vê? Olha, eu fico muito triste com a cidade não ter mais, assim, aquela dinâmica, né, que nós tínhamos, oficinas culturais, cestas musicais, Câmara de Cultura, Teatro Abílio, que tinha, né, as cestas musicais, enfim, foi uma grande perda, infelizmente, também a questão do carnaval, né, porque quando eu fui para São Paulo, que eu me envolvi com a MESP-BESP, eu também fiz curso de jurada, era jurada da UESP. Num primeiro momento que eu cheguei na UESP, fui me apresentar, e um dos jurados de muito tempo da UESP, nossa, você é de São Bernardo, aquela cidade, a cidade dos teatros, a cidade de um dos melhores carnavais aqui de São Paulo, né? Porque eles vinham julgar aqui, então eles viam o trabalho, né, das agremiações, né, porque nós tínhamos escolas aqui que, nossa, não deixava muito a desejar para as escolas lá da UESP de São Paulo. São Paulo, né? Não deixava nada a desejar, né? Então a gente fica muito triste por não ter tido essa visão, né? Essa visão, né, do poder público
com as entidades e das entidades com o poder público, né? Era maravilhoso, que era 3 dias, né, de carnaval, de desfile. Começou na Marechal, aí eu já era muito nova, eu não me recordo direito. Mas, assim, na Kennedy, né, era forte o trabalho, era muito legal, né, uma estrutura boa. Numa avenida, né, o pessoal de São Paulo que vinha para cá, ou para julgar, ou para fazer algum outro tipo de trabalho, ficava impressionado por ser numa avenida, né, ter aquela estrutura que nós tínhamos, né? Eu sempre ouvi falar bem lá em São Paulo do carnaval aqui de São Bernardo. São Bernardo. Aí da Kennedy veio aqui para trás, não foi? Perto ali do Metrópole? Aí veio para Aldino Pinotti, né? Aldino ali. Pinotti. E por último, infelizmente, foi lá para o Riacho. Ah, foi pro Riacho? Foi para o Riacho. Eu não me lembro o nome do espaço ali. É um espaço que tem eventos de música sertaneja e tal. O Estância lá? Não. O Estância. Foi para o Estância. Nossa, foi... Essas coisas têm que ser assim, bem no centro, para todo mundo ter oportunidade, quem mora assim, né, em bairros, ter condições de pegar o ônibus. Porque era uma coisa que foi crescendo e ficou forte, né, na cidade, né? A gente lembra que tinha, assim, até os desfiles, fora do carnaval, os desfiles também que tinham, que eu lembro que era forte, assim, uma coisa bem... marcante, né? E eu acho que foi se perdendo um pouco isso, né? Um pouco não, perdeu bastante, né? Perdemos bastante. E é uma coisa muito triste, porque Diadema também não tem, Santo André, São Caetano, Mauá. Então a BCDM tá muito defasado. E o carnaval é uma cultura tão bonita, gente. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu assistindo o desfile da camisa verde e branco, ele estava contando um enredo que falava de Dom Pedro. E eu não sabia, através do enredo, do que eles estavam apresentando, é que eu fiquei sabendo que Dom Pedro era um amante de fotografia. Olha como, né, é muito lindo, tem enredos maravilhosos, né? Já tivemos, né? Enredos maravilhosos que a gente aprende tanta coisa. Enredo do sorvete, eu já vi escola contar sobre o sorvete, né? Olha, é maravilhoso. E eu fico mesmo entristecida pela minha cidade não ter dado continuidade a esse espetáculo que é o carnaval. Porque tinha como eu falei, assim, era bem divulgado, tinha uma divulgado. O pessoal participava mesmo. Na realidade, as coisas culturais aqui, a gente que já acompanhou muita coisa, né? Muita coisa se perdeu, né? Infelizmente, né? Como você falou aí, relatou. E por isso que a gente até tem a ideia do podcast é justamente essa, da gente não deixar perder essas histórias que fazem parte da cidade, né? Não só de São Bernardo, mas também tem do ABC, D e tal. São Paulo, por que não? Porque a gente quer justamente deixar isso para as pessoas conhecerem. Inclusive o pessoal mais novo que às vezes não conhece, nunca viu, nem sabe, né? E só ouviu falar. Então é interessante a gente poder mostrar para as pessoas o que teve, né, a importância que é isso, que foi e ainda é, né, para a história, porque a história ela se faz com a história. A história vem vindo, né, as histórias vão vindo, é a história, né? Então eu acho que é isso que é importante. Agora, Zélia, conta para mim um pouquinho, para o pessoal que está aí com a gente, né? Jéssica, tá quietinha aí, Jéssica, hoje. Conta pra gente. Então você veio nas escolas quais são as escolas que você participou, assim? Foi fala o nome aí de todas que você lembra aí. Bloco Gaviões do Morro, onde tudo começou. Aqui em São Bernardo, desfilei na União das Vilas, né? Do presidente maravilhoso que a gente teve, o Bengo, né?
terceira idade, Brilho São Bernardo. Em Diadema, eu desfilei na Acadêmicos do Central, desfilei na Vila Alice muitos anos. Diadema é a minha segunda casa. É muito legal, muito legal. Diadema, Acadêmicos do Tucuruvi também saí. Também saí na Acadêmicos do Tucuruvi. Então você tem de escola bastante também, né? Assim que você... Nossa, e eu posso dizer, gente, que eu sou uma porta-bandeira feliz. Fui muito feliz porque eu tive presidentes maravilhosos, né? Atendiam a minha necessidade quanto à minha dança, né? Junto com o meu mestre-sala. Aqui em São Bernardo eu desfilei com o Daniel, que é filho do Bengo, né? Um menino muito, muito amado. Desfilei com o João lá no DR. Foi um ano só, mas foi bem intenso. E nas outras agremiações sempre foi com o Luiz Ferron. Luiz Ferron, uma pessoa também muito querida, coreógrafo. Ele é uma pessoa muito atuante no estado de São Paulo, né? Ele faz banca, né? Cria os espetáculos aí, que tem vários espetáculos que tem ele como diretor, como criador do espetáculo, né? Espetáculo, né? Uhum. Aqui em São Paulo, deixa eu só voltar um pouquinho na questão escola de samba. Escola de samba, já se diz, né? Escola de samba. E dentro de uma escola de samba, a gente tem pessoas da comunidade que têm talento de costurar, tem talento de pintar, serralheiro, marceneiro, aderecistas. Então, dentro de uma escola de samba se descobre tantos talentos que às vezes as pessoas ficam ali dentro da casa dela. Porque eu só sei fazer isso, eu só sei ir na firma trabalhar, eu só sei ir no comércio, vender, né? Mas tem pessoas muito ricas, muito ricas. Tem poetas, né? Sim, tem sim. Compositores. É uma linha de produção, uma né? Linha. Porque são várias trabalhos. E tem tudo. também a criançada, né? Que pode aprender a tocar um instrumento. Sim. Né? Porque dentro de uma escola de samba é que se aprende a tocar uma bateria, né? Tocar um instrumento. Então é um valor muito grande para uma comunidade quando se tem uma escola de samba. De samba, né? Porque até da cozinheira nós precisamos dentro de uma escola de samba, no período de confecção de fantasia, né, que as pessoas viram noites e noites. É muito importante ter as nossas cozinheiras. É uma equipe grande, né? É uma equipe muito grande, um ajudando o outro. E é isso. É muito importante a comunidade que tem uma escola de samba, um bloco carnavalesco, né? Porque envolve a comunidade, praticamente, envolve né? muita gente pessoas... e que cada um com o seu talento. Mesmo aquela pessoa que pega a vassoura e vai varrer o chão. Sim. É muito importante a presença dela. Faz todo... Era esse adendo que eu queria fazer sobre uma escola de samba. Bem interessante. Onde a gente se aprende a respeitar o trabalho do outro, onde as ideias do outro, né? A conversar. E assim, e lá no final acontece o quê? Ao amor, a agremiação, né? Você falou da União das Vilas, né? União das Vilas. Você falou do Daniel. Daniel. É o filho da Mirtes que você está falando? É o filho da Mirtes. A Mirtes é minha vizinha, de frente. Sua vizinha. E a gente se conhece bem. E eu lembro lá dela fazendo o pessoal com a escola de samba, tudo, né? A gente conhece bem a Mirtes, é bem diferente, assim. E o Daniel também conheço, tudo. Era uma movimentação bem grande, né?
que a escola, a União, né? Não só ela, como as outras, enfim, cada um dentro das suas possibilidades, mas é uma movimentação muito grande. Eu convivi ali na União das Vilas, indo no barracão, né? E, nossa, era intenso. União das Vilas, no DR mesmo, enfim. As agremiações que eu passei, eu não chegava lá só para dançar. É por isso que eu falo que eu sou uma porta-bandeira feliz, porque eu tinha esse envolvimento com as coisas que estavam acontecendo, né? Tá. Eu tinha esse envolvimento. E uma coisa muito bacana, Flávio, que dentro do Departamento de Cultura, há uns anos atrás, tinha esse envolvimento também da equipe, né, que organizava o Carnaval da cidade. Tinha pessoas determinadas na época, o secretário de Cultura, que essa equipe ia nos barracões das escolas ver o trabalho, que é uma coisa que também, com o passar do tempo, foi se perdendo. Né? A organização do Carnaval ia visitar as escolas, ia nos ensaios, levava a corte do Carnaval, né? Para participar dos ensaios e também no trabalho do dia a dia das escolas. Olha quanta coisa bonita que a gente já viveu aqui em São Bernardo, né? Porque é a coisa cultural rica, né? Que sempre teve aqui, né? Que foi criado por todos que a gente sabe que trabalhou junto, que a gente acompanhou, né? Tal. E é isso que a gente lamenta muito. Muitas coisas realmente se perderam e vão se perdendo. E aí você fala, poxa vida, né? Tanta coisa interessante na linha cultural que poderia estar agitando hoje ainda, né? E, sei lá, que aí já acaba se perdendo e isso é muito, muito chato nesse momento. Triste, né? Mas a cidade cresceu bastante, mas uma boa relação entre administração e dirigentes das escolas, com certeza, sempre ia ter um lugar para acolher as entidades. Sim. Às vezes algum ajuste, né, que acaba faltando, aí deixa para lá e erra, não vai, não faz e infelizmente, né? Agora conta pra gente um pouquinho, Zélia, nesse bate-papo gostoso que a gente tá tendo aqui. Estamos hoje, pessoal, conversando com a Zélia Porta-Bandeira. Tem a história dela no samba, dançarina, muita coisa boa, né? Como foi aí depois o seu relacionamento com o mestre André na coisa artística mesmo, que vocês se encontraram e teve essa química? Porque tem que ter a química, né, da coisa, senão não vai, né, para poder seguir a dança, por exemplo, né? A dança. Bom, a questão do nosso encontro, que foi abençoado no Departamento de Cultura, né? E passado algum tempo, a gente já estava junto. Em 2008, o Luiz Ferron, que sempre meu parceiro de dança, ele estava fazendo um estudo da dança do mestre Sala da Porta-Bandeira durante 10 anos. Isso começou em 98, 99. Em 98, ele foi até minha casa e falou, olha, eu tô criando um espetáculo que fala sobre a dança do mestre Sala e Porta-Bandeira. Você vem comigo? Falei, vou. E ele ganhou, né? Ele foi contemplado, né, com fomento. Pronto, entramos em processo de criação. E o mestre André me acompanhava, porque todo esse processo de criação foi... Nós nos encontrávamos no Olido, Galeria Olido. Lá em São Paulo? Em São Paulo. Então, nesse sistema, nesse processo, né, todo, aí o André vira e mexe, dava os pitáculos dele. Dava os pitáculos. Então, o Luiz virou para a produtora, Solange Borelli, e falou, eu não posso deixar esse homem de fora. Alguma coisa a gente vai ter que... Você, como produtora, você vê essa parte de produção, de
de fomento, a parte administrativa, mas eu tenho que colocar ele nesse espetáculo. Aí ele entrou, aí eles fizeram várias composições, porque o espetáculo, como tem a parte, né, mecânica da sonora, tem também a parte que é cantada mesmo, tocada, né? Então o mestre André compôs, né, a parte da trilha e entrou também como dançarino. Olha. Porque a história do André no Carnaval de São Bernardo é muito rica. Sim. Então ele sempre tinha uns pitáculos ali, uns adendos que, nossa, a gente passava um tempo, às vezes a gente esquecia do processo do espetáculo para ouvir as histórias, né, do mestre André. E ele entrou participando desse ensaio. Então, a gente tinha momentos que nós tínhamos ensaio aberto. Então, vinha pessoas da dança participar, né, assistir. E algumas produtoras começaram a prestar atenção no André. Então, durante esses ensaios, ele foi convidado para participar de alguns filmes curtas, né? Na oficina Quero, lá de Diadema. Uma produtora também de filmes, a Renata, com o filme Aquém das Nuvens, onde ele protagonizou o Seu Nenê, né? Eu fui figurante nesse filme. Tá. Nesse filme ele foi o ator principal, né? O protagonista, que é um filme que foi premiado. Ele ficou em primeiro lugar e um falecido ator, eu não me lembro o nome agora, ficou em segundo. Como que chama o filme? Aquém das Nuvens. Aquém das Nuvens. Fez também um dia com Jerusa. Então, depois dessa criação do espetáculo Sapatos Brancos, meu amor participou de outros filmes, outros trabalhos. E esse foi quando mesmo, os Sapatos Brilhantes? Os Sapatos Brancos ficou em brancos, né? Sapatos Brancos ficou em cartaz de 2009 a 2015. Então, nós somos contemplados com o Prêmio Bravo, a PCA, A PCA também. PROAC, participamos do Circuito Sesc, participamos em Joinville como convidados, né? Fomos para Fortaleza, Belo Horizonte, enfim. Circuitos assim, PROAC e Sesc, a gente fez praticamente grande parte das cidades do interior. Era viajando direto. Foi um espetáculo muito envolvente. Olha. Você está falando aí, eu lembrei do mestre André, eu conheci ele, acho que foi em 80 ou 81. A gente foi num evento, nossa, foi em Mogi Mirim que a gente foi. Foi um evento que a gente foi tocar, a gente tinha uma banda, né? Naquela época tinha muito festival. E a gente ganhou um festival, e aí o pessoal convidou a gente para participar de um evento que ia ter lá, para fazer uma parte de música mesmo, assim, um bom tempinho, né? Fazer a parte sonora lá do evento. E aí também convidaram o mestre André. Ele foi até com a gente de carro, voltou e tal. E aí eu tive um contato maior com ele naquele momento que eu não conhecia. Às vezes eu vi o pessoal, tinha visto ele cantando algumas coisas ali, mas eu não tinha... E aí ele, naquele momento, ele falando das músicas, contando ali pra gente, cantando, né? Eu falei, nossa, é um talento... E aí com o tempo você vai vendo que esse talento ele poderia até ser muito mais reconhecido pelo trabalho dele, né? Sim. Aqui. Porque, como você falou, ele compunha, né? Ele cantava, ele dançava, ele estava produzindo junto, né? Ele era o produtor, ele era o diretor, ele tinha toda essa coisa artística com ele, né? Isso é nato dele, né? Porque ele começou a participar com o envolvimento com o carnaval,
ele conta que ele era menino, né? Uma criança de 9 anos, 9, 10 anos, né? E participava dos eventos. Ele contava muito sobre uma batalha dos confetes que foi em Santo André. Nossa, então a BCDM era muito envolvente. Diadema também a gente, né, participou de muitos eventos lá, apresentando a Beleza Negra, o evento Beleza Negra que tinha lá em Diadema. Então eu não fazia ideia como subir num palco, como pegar um microfone e apresentar alguma coisa. E sempre, agora é a nossa vez. É a nossa vez, Zélia. Vamos fazer esse povo feliz, né? E é o dom da pessoa, não tem... ele foi muito atuante. E depois de aposentado, né? Que ele achou que depois de aposentado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E olha só, ele aposentou em 2006, né? E em 2008 ele já estava com esse envolvimento tudo. Mesmo na MESP-BESP, ele era atuante, ele era mestre de cerimônia porque todo ano a MESP-BESP tem a festa de encerramento, né? E nos cursos, às vezes, chega pessoas convidadas. Então, ele estava lá na porta da escola de samba, recepcionando todas as pessoas, sejam alunos, pais, convidados, né? Então, ele sempre teve essa coisa de recepcionar as pessoas, né? De trazer, né, a pessoa para dentro do convívio do que está acontecendo, né? Então, é um dom que a gente lembra muito dele. O dom de receber as pessoas, de abraçar, de ter sempre uma palavra de conforto, né, para as pessoas. Porque mesmo dentro do samba tem dia que chega irmão que está desanimado, que fica decepcionado com algumas coisas, mas ele tinha esse dom de ter um abraço, uma palavra amiga. Olha, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Mas ele também tinha os momentos dele de puxar a orelha, que isso acontecia, né, em reuniões e algumas coisas assim, né? Eu tive a oportunidade, assim, de alguns momentos de estar ali com ele, assim, alguns eventos, algumas coisas, de sempre a coisa do conhecimento dele, que ele tinha das coisas, que me impressionava, às vezes as coisas que ele falava ali, sabe? Assim, principalmente da história de São Bernardo, né? Então ele sempre pontuava alguma coisa e era bem interessante falar, poxa, por isso que eu falava assim, ele tinha que estar num patamar maior, né? Porque ele conhece tanta coisa, ele tem tanto, né? A ginga da cultura aqui de saber, né? Mas enfim, a gente às vezes não sabe o que é que acontece, né? Às vezes são coisas e que... mesmo, né, assim, a gente com esse envolvimento com espetáculo e tudo mais, ele foi convidado para participar do balé Abaçaí, né? O Abaçaí. Abaçaí Cultura e Arte, né? Que à frente nós tínhamos o Toninho Macedo, o grande historiador, né? Então ele foi convidado para participar do balé, porque tinha um rapaz que já não tinha mais condições por problemas particulares, de ser o rei lá de uma das danças, né? Mas você lembra o ano disso? Quando foi? Foi tudo acontecendo assim, 2009, 2010. Tá. Então tinha que conciliar apresentações do espetáculo com apresentações do balé. Porque eu lembro que eu te falei em off aqui, eu te falei que tinha uma amiga minha que participava do Abaçaí, né, da dança e tal. E acho que era 88, 89, com o Toninho Macedo aqui, né? São Bernardo, quando tava o PT aqui, acho que foi por essa época. Então ele foi convidado para participar e de repente eu já estava lá junto com ele como rainha. Era uma coisa
Era forte, viu? E É legal que ele te puxava junto, né? puxava, sempre presente, mesmo quando as apresentações que eu não estava com ele, né? Mas eu estava lá na arquibancada aplaudindo, porque era uma outra rainha, né? Tá. Rainha rei e rainha do Congo, Do Congo. né? E então a gente também participava em outras cidades também. Você tem, talvez te ajude, eu não sei, a lembrar algumas coisas. Esse material que você tem, um material aí que você trouxe, né? Você quer mostrar alguma coisa dele, pro pessoal lembrar? Desse que você já fez? O balé folclórico, ele se apresentava muito nas edições do... Esse é os Sapatos Brancos, né? Que foi. Aqui na foto, então, tá você, o mestre André. E o Tony Siqueira. Tony Siqueira. O Tony Siqueira é dançarino contemporâneo, um dos preparadores do nosso clube. 2009 tá aqui, né? Foi em 2009. A Baçaí Cultura e Arte faz parte, né, do Revelando São Paulo. Sim. Revelando São Paulo, que também abrange algumas cidades do interior, né, onde tem várias apresentações de congada. Olha, é muito rico também o Revelando São Paulo. Congada, Folia de Reis, né? Você quer me dar esses dois aí de cima, ó, dos Sapatos Brancos? Esse e aqui... esse outro também, ó. Aqui tá o encarte, né, do que eram os Sapatos Brancos aqui, ó. Foi interessante também. Acho que por hora isso, né? é esse aqui, né? E aqui é uma explanação do prêmio que nós ganhamos. Tá, aqui também foi uma explanação do prêmio que eles ganharam, né? Que foi bem interessante, né? Então, e aí, Zélia? Vamos falar aqui para você uma outra pergunta que eu queria fazer e depois a gente volta nesse assunto aqui. Como você vê hoje, assim, as portas-bandeiras ou as entradas que vem do pessoal que está desfilando? A gente estava comentando também um pouco, né? O que você acha hoje, assim, você vendo hoje? Você que tem uma experiência. Como eu disse, né, a associação foi criada para estar valorizando a dança, a tradição da dança, de mestre sala, porta-bandeira e porta-estandarte, né? Porque já lá atrás, em 95, estava se perdendo um pouquinho da tradição da dança. Eu vejo a dança de mestre sala e porta-bandeira hoje teve a sua evolução. Nós temos jovens, né? Casais muito jovens ostentando o pavilhão das entidades. Eles vêm com coreografias que algum tempo atrás não tinha, né? A coreografia, uma coreografia marcante. Mas, assim, na medida em que um dirigente de escola de samba, o ideal seria que ele conhecesse tudo sobre o quesito, né? Tudo sobre a ala das baianas, sobre composições, dos cantores, as composições musicais, sobre a dança do casal, sobre a história da comissão de frente, para, dentro de um processo evolutivo, manter a tradição, que é muito importante. É muito importante. Assim, eu falo a questão da dança do casal. A dança do casal num dia de festa dentro da quadra é uma, e na avenida é outra. Dentro da escola de samba, num batizado de uma escola, de uma apresentação de samba enredo, enfim, no aniversário da escola, o casal ele está com roupa de festa, que não tem peso. Na avenida... Já tem peso. Ele já vem com 30, 40 quilos. Então,
tudo tem que ser revisto, né? O corpo dessa porta-bandeira, o corpo desse mestre-sala, né? Vai aguentar, né? 70 minutos fazendo todo aquele processo de dança com a roupa tão pesada, se bem que hoje em dia já tem os preparadores do casal para a avenida. O casal, hoje em dia, ele vai para uma academia, ele ensaia ele já ensaia com peso nos pés, com mochila nas costas, né? Já é uma outra preparação. Já tem, hoje, graças a Deus, agradecemos a esse, né, essa evolução, né? Para poder ele aguentar a fantasia, né? Na avenida e desenvolver. Mas, assim, é tomar muito cuidado com a parte coreografada da dança, porque senão a gente fica vamos assistir 12 escolas, vamos assistir 12 casais fazendo a mesma coisa. Então, entendi. Dentro dessa coreografia, vamos ficar firmes na nossa tradição, que é diante do jurado, apresentar com garbo, com orgulho e amor o pavilhão da escola, a bandeira da escola, né? Fazer uma dança assim bem tranquila perante o jurado, né? Porque eu, enquanto jurada, nossa, eu ficava enlouquecida. É que a gente tem que ter uma certa postura, né? Mas que dá vontade, tem hora de sair de lá de cima da cabine, vir e beijar o pavilhão. Mas a gente tem que se... Mas, assim, é muito gostoso. A gente, enquanto jurada, enquanto público, passa um casal em que a gente consegue ver o sorriso da porta-bandeira, ver o sorriso do mestre-sala, né? Essas maquiagens muito fortes, máscaras, né? Eu já julguei porta-estandarte que veio de máscara e não deu para eu ver o sorriso e a expressão do olhar dela. E isso para mim ficou um pouquinho... me senti um pouquinho triste, mas é muito bacana, é muito bacana. É muito bacana e devemos agradecer e parabenizar. Agora eu vou falar com uma pessoa muito especial. Eu vou falar com você, Ednei. Ednei Pedro Mariano, que também meu parceiro de dança, como mestre-sala, meu parceiro de dança no espetáculo Sapatos Brancos. E eu quero agradecer você, Ednei, por esse legado dessa entidade maravilhosa, a MESP-BESP. A luta é grande, Ednei, mas a gente consegue. A gente chega lá. Olha, Ednei, 28 anos de trabalho. E olha, e a gente olha e vê à volta grandes mestres-salas e portas-bandeiras. Temos mestres-salas aqui de São Paulo que atua no Rio, consagrado no Rio, graças ao nosso trabalho. Parabéns para você, Ednei, que Deus abençoe você, meu irmão, meu parceiro e meu amor, por que não? Que lindo, né? Então você tem essa outra parceria, né? Fora o mestre André, né, que sempre foi o... Tenho meu parceiro, Luiz Ferron, tenho o Ednei Pedro Mariano, Gabriel Martins, né, e muitos outros. Esses são meus parceiros de samba, parceiros de dança. De vez em quando couro come também, porque somos seres humanos e tem que, né? Tem momentos que tem que ter a divergência para a gente chegar num denominador comum, né? Então você tá firme nessa lida, vamos falar assim, né, do samba. Aí você tá firme aí na porta-bandeira, nos trabalhos. Não como porta-bandeira, mas dentro do trabalho, né? Sempre que
sempre que alguém precisar de uma, né, de uma força, a gente está aí para ajudar, mesmo que tiver alguma coisa que foge do meu conhecimento, a gente vai pesquisar junto, vamos aprender juntos, né? Atualmente não estou assim nativa, mas qualquer pessoa, qualquer entidade, né, que precisar, a gente está aí para ajudar, sim. É um prazer, é um prazer. É um prazer para você, né? Porque o seu trabalho, assim, o legado seu do Mestre André é muito grande, né? Como você comentou, se a gente fosse falar aqui a história também do Mestre André, daria uns 3 podcasts contando tudo só que ele já fez. Só ele daria uns né? 3 dias de podcast, porque é uma história muito linda. E assim, a gente dentro de casa, né, conversando, sabe, qualquer lugar, ele estivesse ministrando um curso, dando uma palestra, eu ficava maravilhada de ver ele contar as passagens, sabe? A vivência dele dentro do carnaval, não só dentro do carnaval, como em outros segmentos. Uma pessoa assim extremamente aberto a segmentos religiosos, né? Que ele também fazia parte do coral Resistência Negra do Moisés da Rocha. Do Moisés da Rocha. Moisés da Rocha era cantava na Metodista, né? O samba pede passagem, né? O samba pede passagem. Programa. Então, é uma pessoa extremamente assim, que você sentava e ali vinha vários assuntos, vários segmentos, não só do carnaval. Mas aí alguém fala para mim, pô, mas você é casada com ele, né? 24 horas ao lado dele e ainda ficava assim, extasiada assim, porque ele tinha todo um jeito de contar e ele podia contar a história várias vezes, mas a gente sempre se atentava a um detalhe, né? Que, né, a gente perdia. Mas é isso, né? 10 meses sem ele é um processo, Estou aprendendo a fazer muita coisa sem ele. Sim. Mas assim, é muita recordação boa. Muita coisa boa, nosso amor era muito intenso, mesmo assim com uma certa idade na nossa calmaria, mas a intensidade era bem grande. E é isso aí. Eu agradeço muito a Deus todos os dias da minha vida por ele ter concedido eu ter vivenciado esse amor e ter vivido esse amor, né? Sabe que você está me lembrando, você está falando, a Patrícia Rocco esteve aqui também, falando sobre Gilberto Gaspar, que era um poeta, né? De um trabalho muito grande de poesia, de trova, né? Das músicas dele. E ela fala a mesma coisa que você, porque ela ficava maravilhada assim com o que ele tinha sempre para contar, sempre as coisas, sempre as histórias, né? E você está falando, eu estou lembrando basicamente que ela falava dele também. Porque lá na juventude a gente namorou um dia, e depois cada um foi para um lado, cada um constituiu família. Então, quando nós nos reencontramos, então não é que foi tempo perdido, foi tempo de aprendizado, né? Porque a gente foi um aprendizado, porque quando nós nos reencontramos, a gente procura sempre não cometer os erros passados. Então, por isso que foi tudo muito intenso, foi maravilhoso, e é isso aí. Que bom, que história bonita, né? Muito bonita. Olha, mais para frente, eu pretendo escrever um livro sobre a nossa história, porque realmente dá um livro. Um livro, né? Um livro. Ó, pessoal, a Zélia está contando aqui a história um pouquinho, né? Falando sobre o Mestre André, muito conhecido na região e que tem um trabalho também vasto e que logo, né, Zélia, faz um livro aí contando essa história que é muito importante para a gente saber, justamente como a gente está falando aqui, pela história, né? É importante a gente estar vivenciando isso como uma história verídica, né? E tem você que presenciou tudo isso também, né? Então é muito importante, pessoal. Fiquem ligados aí, tá?
Zélia, fala mais alguma coisa desse seu trabalho, assim, de hoje, que você vê. Você vê os jovens, muito jovens fazendo esse tipo, assim, à frente de querer fazer a porta-bandeira, de querer... Você vê muita gente assim? Como que é essa vivência? Porque esse ano, por exemplo, o curso de mestrado e porta-bandeira estandarte está sendo ministrado na Mocidade Unida da Moca, né? Agora, em agosto, termina, porque mês que vem já começa aquela disputa, sambas enredos, né? Apresentação de samba enredo. Então, as escolas fica muito movimentada. Então, algum tempo atrás, a gente ministrava o curso de abril, depois da quaresma, até novembro. Uhum. Hoje em dia já deu uma enxugada por conta das atividades das escolas, né? Tá. E esse curso é ministrado assim, é colaboração da escola. Elas não cobram nada por a gente estar ocupando aquele espaço, né? Então, agora enxugou um pouquinho o curso, mas assim, tem crianças que fazem. Eu tenho uma história muito bonita, um adendo que eu vou fazer aqui agora. Aqui em São Bernardo, nós ministramos esse curso há alguns anos, lá na SEDESC, uhum. Ali na parte da terceira idade. E nós tínhamos 2 alunos, Rafaela, que hoje em dia ela é envolvida lá na administração em Diadema, Rafaela de 3 anos e o irmão dela de 5. E vinha lá de Diadema, fazia o curso, a avó acompanhava, hora vinha a mãe anotava tudo que estava sendo falado no curso, aí acabou aqui, continuou em São Paulo, e essas crianças se tornaram adolescentes. Saíram muito tempo na Peruche, em outras escolas. E a mãe que acompanhava se tornou porta-bandeira só de ficar anotando. Só de ficar vendo. Anotando o que o instrutor, né, o que o palestrante... E no dia da avaliação, que era uma provinha escrita e a provinha ali, a gente passava o material para a mãe e perguntava. Aí ela falava que está escrito isso, como que a porta-bandeira faz? E eles falavam e ela escrevia. A participação dela e da avó das crianças era tão intensa que a mãe se tornou uma grande porta-bandeira, as crianças, mestre-sala e porta-bandeira, e a avó, que é a dona Célia, se tornou uma grande apresentadora de casais. Nossa. Então, você está vendo como que vai esse curso? Entendi. Vai envolvendo. Mas assim, às vezes o jovem chega para fazer o curso daquela coisa, porque o seu mestre-sala vem todo, né? Aí sai 1 ano, sai 2 anos, aí depois já não quer mais, aí é muito rotativo, mas tem sempre o envolvimento do jovem, tem bom. Sempre. E assim, sempre tem que estar ali envolvido, né, tomando a linha de frente do curso. Assim, nós temos o Ednei, temos a Niceia, né, pessoas já com uma bagagem para estar direcionando a juventude, porque também se deixar, né, aberta, as coisas se perdem, né? Se perde. Então, sempre com o envolvimento de pessoas mais, né, experientes na arte da dança, vai que vai. Os jovens estão ali, eles têm vontade de aprender e é isso aí. Que bom. Que bom. Estamos no finalmente já. Hoje eu vou mudar, hein? Hoje, o tempo urge e a Sapucaí é grande. Opa! Então nós estamos chegando nos finalmente, Zélia. Olha, eu sei que tem muito mais história, muito mais, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente até falar mais do mestre André também, de todo o trabalho, né?
Eu gostaria de agradecer muito mesmo de coração a sua presença aqui, muito grandiosa, valiosa, agradeço bastante. E eu gostaria que você desse o seu último recado para o pessoal e algum contato para o pessoal quiser conhecer o trabalho, falar com você, tá bom? Olha, eu vou fazer um pedido para a população de São Bernardo, ao poder público. Eu peço para vocês olhar com muito carinho para a cultura de São Bernardo, para os nossos jovens, prestar um pouco mais atenção na história da cidade, né? Promover mais eventos para as crianças, para esses nossos adolescentes e até mesmo para nós que já somos da terceira idade, né? A gente precisa muito aprender e valorizar a nossa história. Principalmente nós que somos do samba, que somos do rap, que somos de segmento cultural. Qualquer segmento cultural tem que ter uma valorização, porque é muito triste um povo que perde a história. É muito triste. Eu tenho certeza que com uma boa conversa com as pessoas envolvidas em vários segmentos culturais da cidade, todos são capazes de fazer grandes eventos, levar para as periferias, sabe, uma coisa bacana, um envolvimento bacana com as famílias. É o que eu peço. É o que eu peço para a administração da cidade e também para as pessoas envolvidas, né, que têm condições assim, por exemplo, Folia de Reis. Eu convivi no DR, era do dia 26 ao dia 6 de janeiro, Folia de Reis. É muito lindo. Cada dia eles comiam numa casa, cada dia eles iam cantar para uma família, eles iam abençoar uma família. É só um exemplo. Olha quanta coisa que vem depois, que vem antes e depois da Folia de Reis, né? Então é isso o que eu peço para os líderes de comunidade, né? E para a administração do município de São Bernardo, olhar com muito carinho essa parte cultural, essa parte da história da cidade de São Bernardo, né? Os desfiles cívicos de São Bernardo, como eu participei, muita coisa bonita. E dentro dessas atividades, os nossos jovens aprendem muita coisa boa. Muita coisa boa. E é isso, gente. É um pouquinho da minha história. E que Deus abençoe a todos. E é isso, vivendo um dia de cada vez, com uma intensidade assim, tranquila. Isso aí. E o pessoal quiser te achar, é pelo Zap, como é que faz? Pelo Facebook, porque eu tô meio assim, paradinha nas redes sociais, até por conta desse momento que eu passo, né, de luto. Então eu fico um pouquinho mais resguardada. Mas logo a gente tá aí, em ação. E no Facebook tá como Zélia? Facebook é Zélia Oliveira. Zélia Oliveira. Zélia Oliveira. Tá bom. Né? E com fé em Deus e com esperança, a gente se encontra por aí, meu povo, né? Nos grandes eventos que vão ser realizados aqui nessa cidade, com fé em Deus. Muito bom, Zélia. Pessoal, nós conversamos aqui, olha, com a Zélia Porta-Bandeira, com muitas histórias de dança, sobre o samba, sobre as escolas de samba. Muito interessante, Zélia, muito bom mesmo. Sobre o mestre André.
E eu agradeço mais uma vez de coração pela sua presença aqui. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, Flávio. Muito obrigado, viu? Foi muito bom eu passar esse momento aqui, lembrar de coisas maravilhosas da minha vida, né, da dança e de muitas outras coisas. Agradeço vocês. Obrigado. Você que está aí agora, olha lá. Nós vamos falar aqui... Você que quer ser um apoiador, um patrocinador do nosso projeto, desse projeto do Flavesp Cultural, que fala sobre a cultura, né, um podcast cultural, e que fala sobre seus personagens, sobre as suas histórias. Você vem aqui, ó, vai aparecer no QR Code, que está por aqui, em algum canto aqui. Aí você vem e tem no QR Code, tá bom? Aí você já vai ser um patrocinador, um apoiador. E você também, se você quer se inscrever aqui no nosso canal, olha que interessante. Vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui. Você vem também e vai se inscrever para impulsionar o nosso trabalho aqui, para outras pessoas conhecerem e verem, tá bom? Você vem aqui, ó, e se inscreve, POF, pronto, se inscreveu, tá bom? Nós agradecemos muito a sua presença aí do outro lado, por estar apoiando a gente mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal.